Se tem uma coisa que eu adoro fazer durante o tempo livre, é assistir especiais de comédia na internet. E uma coisa que acontece quando você assiste muito esse tipo de conteúdo, na real, não só a comédia, mas qualquer outra coisa que você consome com frequência, é que aos poucos você começa a entender como as coisas funcionam e o mecanismo por trás delas. Por exemplo, um dos fundamentos universais da comédia é o setup mais punchline. E de maneira resumida, o setup é a preparação da piada. É onde são apresentados os elementos, os personagens que compõem uma história. E esse background é necessário para a criação de tensão no público. Já a punchline, por sua vez, é a conclusão da piada, pois ela é a quebra de expectativa do público. E isso acontece porque enquanto a construção da piada vai sendo feita, o público inconscientemente tenta adivinhar onde essa conversa vai chegar. E quando você acha que sabe o final da história, a resolução dela é algo totalmente inesperado. E é isso que torna uma piada engraçada. Uma junção da expectativa somada à quebra dessa mesma expectativa. E essa estrutura permite com que o comediante brinque das mais diversas formas com esse sentimento de antecipação do público. Então, no final das contas, é tudo uma questão de tensão e expectativa. Porém, essa mesma estrutura utilizada na comédia também se aplica no terror, pois esse gênero também trabalha com a construção de tensão que antecede uma resolução inesperada. E ultimamente, poucas pessoas na indústria do cinema entenderam isso tão bem quanto o Jordan Peele. Um cara que tem se tornado grande nome no gênero de terror nos últimos anos. E mesmo tendo o início da sua carreira na comédia, tendo como seu maior projeto até então um programa de sketches no canal Comedy Central, onde abordava diversos temas do cotidiano, porém de uma forma bem humorada e subversiva, sempre fugindo do óbvio. Wait, how did you know? Come on. Redneck wants us to move into his community. Us? Let's go. Porém, mesmo tendo sua base na comédia, isso não impediu de ter um filme de terror na sua estreia nos cinemas. O que, na verdade, eu acho que contribuiu ainda mais na sua construção como diretor no gênero de horror. Pois a comédia e o terror sempre foram ferramentas poderosas na denúncia de problemas sociais e trazer esses assuntos à tona. E isso não é coincidência, porque no segundo projeto do diretor, essa estrutura se repete. E em Nós, Jordan Peele conta a história de Adelaide, uma mulher atormentada por um trauma do passado, que envolve um grupo de clones que vivem presos em túneis subterrâneos nos Estados Unidos, e que estão destinados a reproduzirem tudo que seus pais de cima fazem, até que em determinado momento decidem tomar à força o seu lugar na superfície. Porém, o grande trauma no passado da protagonista é que quando mais nova, ela e a sua cópia que vivia no mundo subterrâneo foram trocadas, quando a menina de cima acabou se perdendo dos pais em uma casa de espelhos. No entanto, essa troca entre as duas não fica claro no início do filme, pois logo em seguida a cena é cortada e os créditos começam. E a partir desse momento, o diretor volta a brincar com a nossa expectativa, colocando um plano fechado no olho de um coelho. E à medida que os créditos avançam, o plano abre e a gente percebe que aquele coelho está preso em uma gaiola, muito semelhante como a de uma cobaia de experimentos. É quase como se o diretor estivesse dizendo desde o início que a partir desse momento estamos vendo o filme através do ponto de vista da cópia. Porém, isso acaba passando batido porque não estamos prestando atenção nesses detalhes no início do filme. É então que mais à frente na história é mostrado como a protagonista seguiu a sua vida. E agora ela está com a sua família em uma viagem para sua casa na praia. A mesma praia a qual ela se perdeu na infância. E à medida que eles vão se aproximando do lugar, a personagem vai se sentindo cada vez mais desconfortável com pequenas coincidências que vão surgindo. E tudo isso vai dando pequenos indícios de que essas duas logo vão se reencontrar, o que não demora muito para acontecer. E na aparição dos clones, o detalhe que mais chama atenção é que dentre todos eles, a única pessoa que possui a capacidade de se comunicar através da fala é justamente a personagem que foi trocada, o que revela muito sobre esse universo do Jordan Peele, pois como ela era a única do mundo subterrâneo que tinha a habilidade de falar, fez com que consequentemente ela se tornasse a líder do povo de baixo, e os conduzisse a se rebelar e tomar à força o seu lugar na superfície, mostrando como a comunicação pode se tornar uma ferramenta poderosa para libertar um povo. Pois enquanto a sociedade de cima prospera e se beneficiam do seu lugar ao sol, para aqueles que estão embaixo,
O que apenas lhe resta é a exclusão enquanto apenas obedecem os comandos daqueles que estão do lado de cima. E é óbvio que isso não justifica as atitudes violentas daqueles que são desfavorecidos. Porém, mesmo assim, o filme não deixa de levantar o questionamento. Afinal, como evitar que pessoas desprivilegiadas tenham que chegar ao extremo para deixarem de ser marginalizadas por aqueles que foram privilegiados e que não fazem nada para mudar a situação? Na verdade, nem do termo privilegiados eles gostam, porque isso mostra como o lugar ao sol que muitos deles possuem, na maioria das vezes, não foi adquirido de forma justa e igualitária. E mesmo que os de cima não sejam culpados por aqueles que estão embaixo, ainda assim eles seguem sua vida sem dar a mínima para o que acontece. E até mesmo aqueles que conseguem fugir da subvida repleta de dor e sofrimento do mundo de baixo, preferem se desvincular da imagem dos seus semelhantes, mesmo sabendo que a maioria daqueles que continuam embaixo também poderiam ter a chance de sair daquela situação se assim tivessem a oportunidade. Então, a batalha final entre as duas protagonistas acaba se tornando muito simbólica. Porque enquanto de um lado temos quem conseguiu fugir daquele pesadelo e ignorou durante toda a sua vida o sofrimento que ali existia, do outro tem quem sentiu na pele a realidade do mundo de baixo e usou dos meios que tinha à sua volta para livrar os seus semelhantes daquele buraco. A sensação que eu tenho é que esse diretor sempre constrói a tensão enquanto brinca a todo momento com a nossa balança moral, enquanto guarda a grande piada pro final. Afinal, não é engraçado como a existência dos clones só é percebida quando a revolta deles afeta quem tá do lado de cima? Não é engraçado como inconscientemente já antecipamos a resolução que a história teria quando vemos o carro da polícia no final de Corra? Não é irônico como nos sentimos desconfortáveis quando descobrimos que a personagem que tratamos como a vilã durante toda a história, no final das contas era apenas alguém que morreu tentando recuperar sua vida? Acredito que não seja coincidência que esses filmes possuam mensagens que de certa forma se completam, pois eles mostram o que há de pior em nós. Enquanto Corra é sobre um perigo externo, nós, por sua vez, o conflito é algo interno, de como tendemos a nos fechar em uma zona de conforto para evitar pensar em formas de ajudar pessoas desprivilegiadas. E como é bom que esse diretor esteja cada vez mais ganhando notoriedade no cinema, pois Jordan Peele tem coisas a dizer sobre essa nossa necessidade de negar a realidade e o sofrimento à nossa volta por conta dessa visão distorcida que criamos para nos sentirmos mais confortáveis com o fato de estarmos protegidos pelos nossos privilégios, de como temos a tendência em diminuir a dor do outro simplesmente por essas coisas horríveis não estarem acontecendo com nós.